Heavenly Father, Querido Pai que está nos céus, we thank you that you have brought us here this evening, nós te agradecemos que o Senhor nos trouxe aqui essa noite, the beginning of your holy Sabbath. ao começarmos esse seu sábado sagrado. We pray that you would guide us Nós te pedimos e oramos que o Senhor nos guie and direct us in the study of your word e nos conduza, ou nos dirija no estudo da sua palavra, during this holy convocation. durante essa convocação sagrada que estamos. In Jesus' name we pray. No nome de Jesus te pedimos. Amen. Amém. I know that some people here Eu sei que algumas pessoas aqui may be new to this movement talvez sejam novos a essa mensagem, a esse movimento, and the methodology that we employ e a metodologia que nós usamos when we study our Bibles. ao estudarmos a nossa Bíblia. Now that may seem like a strange statement, Talvez isso possa parecer um relato estranho, uma fala because we're all estranha, Adventists porque todos nós somos adventistas and we all believe that we understand how to study our e Bibles. todos nós acreditamos que nós sabemos como estudar a nossa Bíblia. But in my experience, Na minha experiência, I've noticed that many people are actually unsure how to study, pela interação que eu tenho com as pessoas, muitas delas estão às vezes inseguras da forma de estudar a Bíblia and they're not confident when they approach the Word. e não têm a confiança de ao estudar, né, a Bíblia. And I think often it's because we don't know some of the rules, A maioria das vezes eu acho porque às vezes nós não conhecemos essas regras, some of the principles. alguns dos princípios. So I want to suggest one principle Eu gostaria de fazer uma sugestão sobre um princípio that I want to address with you over this week. que eu gostaria de discutir com vocês essa semana. If you see your notes, Se você pode abrir as suas notas, you'll see that the material that I will be covering você vai ver que o material que eu estarei cobrindo, falando, is really relatively straightforward. é de uma forma assim bem básica, bem straightforward, It's just 2 chapters from the Great Controversy. bem direta. São 2 capítulos do Grande Conflito. There are no other notes that I've provided. Não tem mais nenhuma nota que eu dei para vocês. So as we go through those chapters, Ao continuarmos a estudarmos esses capítulos, we obviously want to study end time prophecy nós também, claro, queremos estudar profecias do tempo dos tempos finais. because that's what these chapters address. É isso que esses capítulos estão falando. But as we go through our studies, Ao estudarmos, né, os nossos estudos, I want to weave through our studies. eu gostaria de Weave, like when you weave ok, something. gostaria de oscilar nos nossos estudos Some principles of biblical interpretation, some rules that we need to become familiar with. alguma dessas regras de interpretação que nós temos que estar familiarizados. So you might think it's a digression, Você pode achar que talvez nós estamos regressando, voltando, but hopefully we'll be profited by it. mas eu espero que nós sermos proficientes ou proficient, right? You mean proficient? We'll be blessed. Blessed. Vamos ser abençoados com isso. I really recommend Eu gostaria de recomendar that you try to take notes que você tente tomar notas so that you can remember some of the thoughts and ideas. para que você possa lembrar algum dos pensamentos e ideias. Again, if you're relatively new, E se no caso você é novo a essa mensagem, you may not be so familiar talvez você não esteja tão familiarizado with the graphical nature of our presentations. com a forma gráfica que usamos nas apresentações. Many people are not familiar with using imagery and diagrams to study. As pessoas às vezes não estão familiarizadas usando imagens, diagramas, né, para fazer estudos proféticos. Now, when we talk about rules, Ao falarmos de regras, often many of us a maioria, muitos de nós, immediately think of William Miller imediatamente pensa de Guilherme Miller and his 14 e rules. suas regras, 14 regras de interpretações. We want to discuss those rules, Nós já falamos, né, previously, já falamos dessas regras antes. but we're not going to address them in any great A detail. gente não vai estudar mais em detalhe essas regras. I just want us to have a working knowledge of them. Eu só gostaria que nós tenhamos uma ideia para podermos trabalharmos com elas. So one other thing, Outro ponto, I often ask questions geralmente eu faço perguntas and I often find it beneficial if you try and engage with me. e eu acho às vezes que é beneficioso que vocês respondam, né, para ter uma interação. I know there are lots of us Eu sei que tem muitos de nós aqui
but if you put your hand and shout the answer out, Mas se você levanta a sua mão e você, né, bradar a resposta, I think it's a nice way to learn. eu acho que é uma forma boa de se aprender. If you've come here, Se você veio aqui, especially for my presentations, especialmente pelas minhas apresentações, to sit back para sentar, and relax, relaxar, you'll probably be disappointed. você provavelmente vai ficar desapontado, Because I want to talk. porque eu gostaria de conversar. And the other thing, A outra coisa, for those who are watching the videos, aqueles que estão assistindo os vídeos na internet, you'll miss about 30% of my material. você vai provavelmente perder 30% do meu material, Because about 30% of what I teach porque 30% do que eu ensino is at the dining table, é o que a gente tem nas interações na janta, no almoço, na cozinha, in the conversations that we have outside of these formal classes. nas conversas que nós temos fora dessas apresentações formais. And I think that's part of the beauty of coming away and studying together. Isso eu acho uma das belezas de virmos aos eventos e podermos, de forma assim separada, estudarmos juntos. So what I'm saying really O que eu quero dizer realmente is that if you have any é que questions se você tiver alguma pergunta outside of class, que seja fora da aula, da apresentação, please come and approach me. por favor, se aproxime-se e pergunte. Bring your pen and paper and we'll talk. Traga seu papel, a sua caneta. I think it's really Podemos important conversar. to do that, Isso é muito importante fazermos isso, to reinforce what we're learning in these formal classes. para podermos reforçar aquilo que aprendemos. And also we also many people that can translate for them as well. Yes. E também, mesmo se você não fala inglês, existem muitas pessoas que podem traduzir também. This is a school, a prophecy school. Essa aqui é uma escola profética. So I want you to leave this place educated Então eu quero que ao sairmos daqui, que saímos educados, to whatever level we can manage de between qualquer us. tipo de nível que possamos trazermos entre nós. So one of the rules that I'm going to be using over and over again, Uma das regras que você está usando a repetição, do I do it in English or? just English, I can in Portuguese if you want it, yeah. Is I want to use this rule of repeat Repetir and enlarge. é engrandecimento. Ampliar, é ampliação. Do you want to do it in Portuguese? or do you- É ampliar. Amplify. A-M-P-L-I-A-R. That one's okay. T-I-C-A-O. The thing on the C down and the little thing over here. Repetição e engrandecimento. So I'm going to use this principle of repeat and Eu enlarge vou usar esse conceito, né, de repetir e ampliar, engrandecimento. over and over again. A repetição. And I want to try and give examples of this Eu vou dar alguns exemplos para vocês sobre isso, as we're going through our studies. ao irmos aos nossos estudos. Now, I haven't selected passages that are particularly easy. Eu não selecionei passagens que são de uma forma fácil de se entender. They're not carefully crafted verses. Não são versículos que são feitos, né, manejados de uma forma fácil. They're just verses that we all use São versos que nós usamos frequentemente, regularly. de uma forma frequente. And I want us to see E eu quero que nós vemos that we're using this rule que nós estamos usando essa regra of repeat and enlarge. de repetição e ampliação e engrandecimento. But many of us are not familiar with this. Muitos de nós não estamos familiarizados com isso. And once you see this principle being used, Ao você ver esse princípio ser usado, then what it will give you the ability to do o que te dirá, a habilidade que você terá, is to begin to approach reading inspiration que você vai poder começar a estudar, abordar a Bíblia, a inspiração, in a way perhaps that you haven't done before. uma forma que você talvez nunca feito antes. So that's one thing that we want to discuss. Essa é uma das coisas que eu quero discutir. And the other one that we want to look at, A segunda que eu quero discutir é I want to call application. aplicações. A-P-L-C-A-C-O-E-S. It's on the O right here. So what I mean by There's an application, I over here. Aplicações. Just an I. It's P-L-I. okay. Aplicações. What I mean by application, O que eu quero dizer com as aplicações, again, we're going to
give examples of this as we go through our study. Mesmo, sem dar exemplo para vocês aqui agora, mas ao irmos aos nossos estudos, One thing that we don't realize often, uma das coisas que nós não entendemos de uma forma frequente, even though I think we're all aware of it, mesmo que nós sabemos, estamos cientes disso, when the apostles were here on earth, the New Testament church, quando os apóstolos estavam aqui na terra, com a igreja do Novo Testamento, what we call the New Testament o que nós chamamos o Novo Testamento was not the Bible. não era a Bíblia, o Novo Testamento. The Bible that they had was the Old Testament. A Bíblia que eles tinham naquele tempo era o Antigo Testamento. And the communications that they had one with another E a comunicação que eles tinham entre um e outro turned into what we call the New Testament. se transformou naquilo que nós chamamos o Novo Testamento. Now, a lot of that information in the New Testament Muito daquelas informações do Novo Testamento is quoting Old Testament passages, são citações do Antigo Testamento, which is a principle that Ellen White employs, que é um princípio que a Ellen White também usa, and of course it's a principle that we employ. que da mesma forma é um princípio que nós usamos também. Now, when these holy men of God Quando esses homens sagrados de Deus began to use Old Testament passages começaram a usar essas passagens do Antigo Testamento to explain what was happening in their own generation, para explicar o que estava acontecendo na própria geração deles, what they did, o que eles fizeram, they would get these passages eles iam pegar aquelas passagens and they would apply them to their own situation, their own context. onde eles aplicariam para o próprio contexto que eles estavam vivendo, na situação deles. Does everybody understand what I mean by what I've just said? Vocês entendem que eu terminei de falar esse princípio? Sim? Put your hands up if you don't understand Se what você I não just entendeu o said. que eu fiz agora, por favor, levante as mãos. Se você não entendeu. One person. One or two people. Duas pessoas. So they might go to, Por exemplo, book of Genesis. os apóstolos iriam no livro de Gênesis, They'll get a Bible verse eles pegariam um versículo do that Gênesis Moses used, that Moses wrote, que Moisés escreveu e usou. and when Moses wrote that passage, Quando Moisés escreveu aquela passagem, he was talking about the people in his own generation. estava falando sobre as pessoas da sua própria geração. Sometimes he was talking about a group of people just ahead of him. Às vezes ele falava de um grupo de pessoas na próxima geração, né, depois dele, They'd get that passage, e você pega essa passagem, and then they would apply it in their own situation. eles são os discípulos, os apóstolos iam pegar aquela passagem de Gênesis e trazer para o tempo deles, aplicar na própria geração deles. Often they predicate the verse Às vezes eles pregavam o verso with the statement, "It is written." com o seguinte relato: está escrito. I'll give you one example. Vou te dar um exemplo. Acts chapter 3. Vamos abrir Atos capítulo 3. In Acts chapter 3, Atos capítulo 3. who is speaking? Quem é que está falando? Without looking. Sem você ler, quem que falou aí? Put your hands up if you know. Se você sabe, levante a mão. Brother. Lucas. Not Luke. Luke isn't speaking. Pedro, você vai It's ser Peter. Pedro. Luke wrote the book, Lucas escreveu o livro, but it's Peter who's speaking. mas é Pedro que está falando. And in Acts chapter 3, Verse 19. Atos capítulo 3. 13 or we'll just read verse 22. 22? Ok, versículo 22. Go ahead, just the first part. Porque Moisés disse aos pais. Just what Moses says, right? Yeah. What Moses says. So you can see Você pode ver então, that he's quoting something that Moses said. ele está fazendo uma citação de que Moisés é feito no passado. Está citando Moisés. So Moses Então Moisés is going to make a statement, vai fazer um relato. and now Peter Agora Pedro is going to make an application of that statement. vai fazer uma aplicação daquela citação que Moisés fez. So now is it clear what I'm saying? Agora ficou claro o que eu quis dizer? Yes? Sim? Okay, so there's no hands up who don't Ok. understand. Não vejo nenhuma mão levantada, não quer dizer então que entendemos. Now, what we do, O que nós fazemos, what we're required to o que do, nós somos pedidos, somos requeridos a fazermos, is what Ellen White will do. é o que Ellen White faria. She'll take Old and New Testament Ela passages pegaria o Antigo Testamento, Novo Testamento, passagens, and she'll make an application in her generation. e ela iria fazer uma aplicação na própria geração dela. And that's what we do. Esse é o que nós fazemos. So we would go Nós iríamos, to Acts chapter 3, Atos capítulo 3, beginning from around verse 19, começando do versículo 19, and we could go up to, verse 20, up to about verse 23, descemos até o versículo 23, and we would make an application e nós faríamos uma aplicação
in our own generation, na nossa própria geração, the generation of the people who are living at the end of the world. da geração que vive hoje no tempo do fim. Does that make sense? Faz sentido isso? Does anybody not understand? Alguma pessoa não conseguiu entender esse conceito? Okay, good. Ok. So these two principles, repeat and enlarge, and application, esses dois princípios de repetição e ampliação e o segundo princípio de aplicações, are two rules or principles that we're going to use over and over again. são duas regras ou princípios que vão ser usados à repetição. By the end of the week, Ao final da semana, I want us to become familiar eu gostaria que nós estivéssemos familiarizados and confident, e confiantes, not only that we can use these principles, não somente que nós podemos usar esses princípios, not only that we're required to use these não principles, somente que nós também somos requeridos a usar esses princípios, but you'll have some level of confidence in how to do them, mas que how nós to use them. tenhamos um nível de confiança de como poder aplicar essas regras. So, let's begin with an example. Vamos começar então com um exemplo. We're going to go to 1 Corinthians. Vamos abrir 1 Coríntios. Paul had a lot of problems with the Corinthian church. Paulo estava tendo muito problema com a igreja de Coríntio. He writes 2 large letters to them, Ele escreve 2 cartas grandes para eles. and many of the principles and doctrines of New Testament theology are found in these 2 books. Muitos dos princípios e conhecimentos da teologia do Novo Testamento são encontrados nesses 2 livros de Coríntios, 1 e 2 Coríntios. So in 1 Corinthians, we go to chapter 15. Vamos abrir capítulo 15. Keep your fingers in 1 Corinthians chapter 15 Mantenha seus dedos em 1 Coríntios capítulo 15. and move over to 1 Thessalonians. Ande para o 1 Tessalonicenses. We go to chapter 5. Vamos ao capítulo 5. Now there was a problem in the time period of Paul, Existia um problema no período de Paulo, and the problem was e o problema era, there was a discussion on when the second advent was going to happen. e a discussão era de quando o segundo advento ocorreria. It's an important theology. It's an important theology É uma teologia importante, because if you think about it, porque se você pensar, that's what this church, our church, we were created for. se você for pensar, essa igreja, nossa igreja foi criada para isso, né, para a segunda vinda de Cristo. To proclaim what? Proclamar o quê? The second advent. O segundo advento. So Paul has to address this issue, Paulo então tem que resolver esse problema, and many of the statements that he makes, the problems that he has to deal with, e muitos dos problemas, né, que ele tem que resolver, os relatos que ele fala sobre esse problema, are the same ones we have to deal with. são os mesmos problemas que nós também temos que resolver. All about a confusion, Tudo está relacionado com uma confusão, a lack of understanding uma falta de entendimento about the second advent, com respeito ao segundo advento, and all the events that cluster around that event. e todos os eventos que estão se aglomerando em volta do segundo advento. Paul is often going to tell you he's going to use a statement, Paulo geralmente vai usar um relato, and the statement that he uses is, don't let people deceive you. e o relato que ele fala, não deixe que as pessoas te enganem. He uses this in many, many E contexts, ele usa isso em vários contextos. because there was a lot of deception that was going on. Existia muita decepção que estava acontecendo. Now, I think we're all familiar, Eu acho que todos nós estamos familiarizados. if you've read the book of Acts, Se você leu o livro de Atos, and you've read Acts of the Apostles, e você leu também Atos dos Apóstolos, Spirit Prophecy o book, Espírito de Profecia, that there was a large
and distinct separation between the established Jewish church and the New Testament Christian church. Existia uma separação distinta, né, que se podia ser visível entre a igreja já estabelecida e a nova igreja cristã que estava surgindo. So when Paul speaks about people deceiving you, quando Paulo fala dessas pessoas que vão te enganar, he's not speaking about people não estava falando das pessoas who are in the Jewish church. Que estão na igreja judia. We might call them the Sanhedrin. Nós podemos chamar do Sinédrio. Or the priests after the order of Aaron. Ou os sacerdotes da ordem de Arão. He wasn't concerned about them. Ele não estava preocupado com eles. When he speaks about people deceiving you, quando ele fala das pessoas que estavam querendo enganar vocês, he's speaking about people estava falando das pessoas who have joined the New Testament Christian church, que se juntaram à nova igreja do Novo Testamento, because the errors that the Jewish teachers were promulgating, porque os erros que a igreja judia, né, que estava já promulgando, já estava passando, the Christians were not deceived by these comments and ideas. Esses cristãos não já estavam mais enganados por esses erros que a igreja judia fazia antes. They knew that there was a separation, a divide between them and the Jewish church. Eles sabiam que já existia uma separação entre a igreja primitiva cristã dos judeus, né, tradicionais. The deceiving, esse engano, was a phenomena that was happening internal in their church. Era um fenômeno que estava acontecendo de forma interna na igreja deles. Chapter 5, verse 1. Capítulo 5, versículo 1. Verse 1. Versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Read up to verse 3. Versículo 2 e 3. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. So if you go back to verse 1, se você voltar para o versículo 1, read it carefully now, de forma cuidadosa, and you'll see that Paul says, você vai ver que Paulo está falando aqui, I don't need to write to you about this subject. Ele fala assim, não preciso, irmãos, não necessito de que vos escreva isso sobre esses assuntos. Now, that's strange. Isso parece estranho. Because what's he doing? O que ele está fazendo aqui agora? He's writing to them about the subject. E ele está escrevendo para eles sobre esse assunto. Can you see that? Você consegue ver isso daí? He says there's no need to write to you. Ele fala assim, não tem necessidade de escrever para vocês. But indeed he's writing to mas them. ao mesmo tempo ele está escrevendo para eles. So why does he not need to write to them? A razão para a pergunta é por que então não precisa de escrever para eles? Answer the question in your own mind. Responda na sua própria mente. So that I'll give you my answer and you check if your answer is the same as mine. Eu vou dar a minha resposta, você vê se a sua resposta é a mesma da minha. Verse 1 he says there's no need to write to you. Aqui fala não tem necessidade de que te vos escrevas. And I'm saying the reason he's writing, eu estou dizendo para vocês a razão que ele está escrevendo, is because he's already informed them of this information. Porque ele já falou para eles essa informação. And now they're being deceived. E agora eles estão sendo enganados. Now they've lost the information that he gave to them. Agora eles perderam a informação que Paulo antes havia dado para eles. He says, I don't need to write to you because I've already told you this once already. Ele está falando o seguinte, que eu não preciso escrever para vocês, porque eu já falei isso para vocês já uma vez antes. Hopefully everybody came up with that answer. Eu acho que todos chegaram, tiveram a mesma resposta que eu falei aqui. If you didn't, se você não give me teve, a breakfast. Senta comigo no café da manhã e a gente conversa. And then tell me why you came to a different answer. E você me diz por que você teve uma resposta diferente. The clue comes in verse 2. E vem no versículo 2 aqui. Because he says, for of yourselves you know perfectly well. Porque vós mesmos sabeis muito bem about the day of the Lord. Que o dia do Senhor. So he knows about the second advent. Eles sabem sobre o segundo advento. So this idea, essa ideia então, he's going to develop from verse 4 to verse 11. Que ele vai desenvolver do versículo 4 ao versículo 11. And as he develops this idea, ao ele desenvolver essa ideia, he talks about those people. Before I answer, antes de eu responder para vocês, what's the whole issue? Qual que é o problema que estava acontecendo aqui? Do you know what the context is? Vocês entendem qual era o contexto desse capítulo? If you go back to the Gospels, se você volta então para os Evangelhos, the very beginning of the book of Acts, no começo do livro de Atos, the commission that Jesus gives, a ordem, a comissão que Jesus dá, it seems to infer,
parece que está inferido that he's going to come back que ele vai voltar in the generation of those people who are living then. na geração daquelas pessoas que estavam vivendo naquele período. And we would call that E nós chamaríamos disso final generation theology. uma teologia da última geração, da geração final. And the reason you need to know A that razão que você precisa saber disso is because that's what we teach. porque é isso que nós ensinamos. We believe in final generation theology. Nós acreditamos na teologia da geração final, da última geração. And we get that direction straight from the Spirit of prophecy. E nós pegamos essa direção, essa orientação diretamente do Espírito de profecia. She gets that principle from the New Testament. E Ellen White pega esse princípio do Novo Testamento. But Paul Mas Paulo tells people fala para as pessoas not to be concerned. para que não se preocupem. And what are they concerned about? O que eles estão preocupados? People As who've pessoas, been Christians for some length of time, que as pessoas que já foram cristãos, né, estavam sendo cristãos por algum período de tempo já, they're getting old, eles estão ficando velho. and what's happening to them? O que está acontecendo com eles? What's happening? O que acontece quando você fica esperando muito tempo? When you get Fica old, velho, you get old, você fica velho, o que acontece? Gray hair. they die. Eles morrem, They're starting to die. eles começam a morrer. And because they're starting to die, Ao eles começarem a falecer, and Christ hasn't come e back, Cristo não é retornado, they're getting nervous, eles começaram a ficar nervosos. and they're saying, Eles dizem, maybe this is a cult. talvez isso aqui, essa igreja é um culto, uma seita. Maybe it's not true. Talvez isso não seja verdade. And what he's going to come and E do, o que ele vai vir fazer então, he's Paulo? going to come and strengthen them. Ele vai começar a dar fortalecimento para eles. You read from verse 4 to 11, Se você ler do versículo 4 ao 11, he essentially is saying, don't worry if people are going to die, ele fala assim, não se preocupe, pessoas vão morrer, because these things are meant to happen. porque essas coisas têm que acontecer. If you go to, we're not going to turn there, Se você, por exemplo, for abrir, mas nós não vamos abrir lá, 2 2 Thessalonians, Tessalonicenses, chapter 2, capítulo 2, he's going to develop this theology. ele vai começar a desenvolver essa teologia. And as he develops this theology, Ele, ao desenvolver essa teologia, he's going to show you ele vai mostrar para você the time frame of Christ coming. a estrutura do tempo da vinda de Cristo. And what is he going to teach us? E o que ele vai ensinar para a gente? He's going to teach us Ele vai nos ensinar that Jesus cannot come back que Jesus não pode vir until a menos que what event qual happens? evento aconteça. O homem do pecado, the man of the sin. Until the man of sin is O revealed. homem do pecado é revelado. So that man of sin, Então esse homem do pecado, we know is the papacy. nós sabemos que é o papado. And here he develops his argument E aqui ele começa a desenvolver esse argumento that first, que primeiro, pagan Rome, Roma pagã, who is hindering the papacy from rising up, que está restringindo o papado a subir, a ascender no poder, has to be taken out of the way. tem que ser tirado do caminho The papacy is going to take over. para que o papado possa ascender ao caminho, a tomar controle. And then Então, Christ will come. Cristo virá. So let's go back to Voltamos então, 1 Corinthians chapter 1 15. Coríntios, capítulo 15. We've spoken about two end-time theological principles, ideas. Nós falamos já duas ideias teológicas do tempo do fim. The first one A primeira foi was that many people are going to die before Christ comes. que muitas pessoas morrerão antes que Cristo venha. And the second one E a segunda foi is that paganism has to be destroyed before papalism takes over. de que o paganismo teria que ser destruído até que o papado então entre no poder. And it's only after that that Christ can return. E somente depois disso daí que Cristo poderia voltar. Now in 1 Corinthians Em 1 Coríntios, chapter 15, capítulo 15, if you have been in this movement for any length of time, se você já está seguindo esse movimento por algum período de tempo, you will know você saberá that there's a Bible verse that we use from this chapter. que existe um verso da Bíblia que nós usamos desse capítulo. And we use this verse E nós usamos esse verso to teach an important principle. para ensinar um princípio importante. First of all, Primeiramente, we'll do it backwards. nós vamos voltar, fazer o contrário. What's the principle that we're going to learn? Qual é o princípio que nós vamos aprender? First natural, then spiritual. So that's the verse. Esse é o verso, né? Que é primeiro natural, depois What's espiritual. the principle? Mas qual é o princípio que nós vamos aprender?
I guess it is a principle. Eu acho que já é um princípio. I want to call it this. Eu quero chamar de Line. linha, L-I-N-H-A, N-H-A, Upon. H, linha, S-O-B-R-A, line, L-I-N-H-A. So it teaches us this principle of line upon line. Nos ensina esse princípio de linha sobre linha. You take these histories Você pega essas histórias and then you're going to apply them e você aplicará elas at the end of the no world. fim dos tempos. You take one line of history Você pega uma história, uma linha da história, and another line of history, depois outra história, and make an application at the end of the e world. faz uma aplicação para o fim dos tempos. And the wording As palavras que estarão sendo usadas, is first the natural, primeiro é o natural, then e depois o the espiritual. spiritual. So what verse is that? Que versículo é esse, irmãos? 46. So it's 1 Corinthians 1 Coríntios 15, 46. 46. And this is one of the most important verses that we use from inspiration Esse é um dos versículos mais importantes que nós usamos da inspiração as a foundation verse to explain what we teach. como um fundamento para explicar o que nós ensinamos. Not Como the um only versículo one. de fundamento para explicar o que ensinamos. Não é o único que usamos. We'd go to Isaiah chapter 46. Nós vamos em Isaías capítulo 46. We'd go Isaiah chapter 41 and 42. Vamos em Isaías capítulo 41, 42. Isaiah 28. Isaías 28. You'll notice I use Isaiah a lot. Vocês viram que eu uso bastante Isaías. Why? Why would we use Isaiah's writings a lot? Por que a gente usaria então os escritos de Isaías de uma forma tão frequente? Because Isaiah's predicting. Porque Isaías está fazendo uma predição. He's a predicting prophet. Ele é um profeta que está fazendo uma predição. And what's he predicting? E o que ele está fazendo essa predição de quê? Shout out. What is he O que predicting? ele está fazendo a predição? Qual que Isaías estava fazendo a predição? The Messias, the first coming of the Messias, a vinda do Messias, e o que mais? Destruição de Jerusalém. Destruction of Jerusalem. Okay, he's talking about the destruction of Está Jerusalem. falando de destruição de Jerusalém. So, let's go back to 1 Corinthians 15. Voltamos a 1 Coríntios capítulo 15, versículo And read 46. verse 46. Vamos ler o versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. So we're going to apply this passage Nós vamos aplicar essa passagem to say that you have Old Testament stories, para dizermos que nós temos histórias do Antigo Testamento, and the Old Testament stories would be what? e as histórias do Antigo Testamento seriam o quê? Como se chamaria aqui de acordo com o verso? Natural, natural. So we've got natural, Same way. T-U-R-A-L. Natural. Natural. and the spiritual. Espiritual. E-S-P-I-R-U-T-A-L. Wait a second. S-P-I-T-T-U-A-L. T-U. Espiritual. So the natural O natural would be an Old Testament, seria do Velho Testamento. V-T. Velho Testamento. would be an Old Testament story. Seria uma história do Velho Testamento. And the spiritual E o espiritual would be what? seria o quê? Novo Testamento, New Testament. Wouldn't be a New Testament. O que você quer dizer com o Novo Testamento? We don't use it that way. A gente não usa dessa forma. Let me ask you a different Vou question. fazer uma pergunta diferente para você. What is the natural? O que significa o natural? Literal. So I'm asking how we use this verse. A pergunta é como nós usamos esse verso. Was Christ literally born? A pergunta é, será que Cristo de forma literal nasceu? Yes. Sim. Did Paul literally go to Damascus? Será que Paulo de forma literal foi a Damasco? Yes. Sim. So the natural is what? O natural então é o quê? Literal. The Old Testament O Velho Testamento, esse é literal. and E também literal. Literal. Esse é literal. the New Testament. E o Novo Testamento também. So New Testament. NT.
Incorpora Velho e Novo Testamento. The Old Testament and New Testament are all literal stories. O Velho Testamento e o Novo Testamento são todas histórias literais. If you've watched presentations in the past, se você assistiu algumas apresentações no passado, you'll see você vai ver that we will do a line que nós fazemos uma linha of history da história and we'll have waymarks. E nós teremos marcos. And one of the primary ones that we do e um dos primários que usamos is the line of Moses, a linha de Moisés, que é Old Testament. Velho Testamento. And another primary one that we do, uma linha primária que também que nós usamos is the line of a linha de quem? Christ. Cristo. Sim, Christ. And that's New Testament. E isso é o Novo Testamento. Is that right? Será que isso está correto? These are all literal stories. Isso são todas histórias literais. The third one that we do, uma terceira linha que nós usamos, is the Millerite line. A história millerita. And what's that one? E que linha é essa dali então? History. História. That's history. É história. Spiritual. Espiritual. That's the spiritual, is it? É de forma espiritual, certo? Okay, we've got lots of different answers. Ele está falando que tem várias diferentes respostas. Literal, espiritual. I can't hear what he's saying. Não está escutando o que está falando. Eu estou falando que a gente usa o espírito de profecia relevante para achar os marcos da história do Brasil. We use the Bible and the Spirit of Prophecy to find the waymarks for the Millerite history. Usamos o Espírito de Profecia e a Bíblia para achar esses marcos na história millerita. I want to know what to put here. Ele quer saber o que ele põe aqui embaixo. Alguém disse Espírito de Profecia. Okay, my brother says SOP. O irmão falou aqui Espírito de Profecia. Keep your hand in 1 Corinthians. Mantenha sua mão aqui em 1 Coríntios. Go to Matthew. Vai para Mateus. Chapter 25. Capítulo 25. No, we'll go to Matthew 24. Vamos ao capítulo 24. We'll read verse 29. Nós vamos ler o versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. We'll read 25 verse 1. Vamos ler capítulo 25, versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante... Do you want to say the 10 verses? That's fine. Nature of the kingdom of heaven. Yeah. Então, o reino dos céus... So, this one's a bit tricky. A história millerita ali é um pouquinho... tricky, capsulosa, difícil, it's not straightforward. Como é que fala? Complicado. Não é de uma forma clara, because it's not literal New Testament history. Porque não é história literal do Novo Testamento. But it's a literal history. Mas foi uma história literal que aconteceu. That's identified in the New Testament. Que está sendo identificada no Novo Testamento. And the Spirit of Prophecy. E também no Espírito de Profecia e Espírito de Profecia, EP. Espírito de Profecia. But you can definitely find it in the New Testament, it's literal. Mas você consegue achar isso no Novo Testamento de forma literal. So all of these are literal. Todas essas histórias são literais. Isso é o natural. And then, então, we want to make a spiritual application. Queremos fazer uma forma espiritual, uma aplicação espiritual a isso. And the spiritual application, e essa forma espiritual, essa aplicação espiritual, where's that found? Onde ela encontramos? What do we write here? O que eu escreveria aqui nesse lado aqui? Hoje, say today, hoje. Today? So I would write, eu escreveria New Testament, Novo Testamento, Spirit of Prophecy. Espírito de Profecia. And I'd write the 144,000. Eu escreveria ali a história dos 144.000. So, what I want us to see, então o que eu quero que vocês vejam, we're familiar with the verse. Nós estamos familiarizados com esse versículo. We have a familiarity with these 4 lines, these principles that we use. Nós temos um conhecimento dessas 4 linhas que nós usamos. But the way we're conceptualizing this verse, mas da forma que nós estamos conceitualizando esses versos, esse verso,
is different é diferente between ourselves, entre nós mesmos aqui. and it shouldn't be. E não deveria ser assim. We should all understand it in the same way. Nós deveríamos entender da mesma forma. So we should be speaking with one voice. Nós deveríamos estar falando com uma voz só. So the natural O natural is found in the Old Testament and the New é Testament. encontrado no Velho e no Novo Testamento. In fact, Em fato, I've got the New Testament eu here. coloquei Novo Testamento ali, Technically, de forma técnica. I should also put the Old Testament. Definitely. Deveria colocar também o Velho Testamento. So when we talk about the spiritual, Quando a gente fala do espiritual, which I think my brother said is today, que o irmão ali falou que é hoje, so here aí we could call this history. podemos chamar isso de história. H-I-S-T-O-R-I-A. História. There's a... And this is today. Hoje. H-O-J-E. So you've got history and today Então nós temos a história e nós temos hoje, And presente, is going to be found in the Old Testament, será encontrado no Velho Testamento, New Testament, Novo Testamento and the Spirit of e no Prophecy. Espírito de Profecia. So this is how I understand we use this passage. Essa é a forma que eu entendo quando eu leio essa passagem. We spoke about rules, Nós falamos sobre regras, identified these ones that we need to understand. identificando aquelas ali que nós precisamos entender, repetição, enriquecimento e aplicações. Even though you were silent, Mesmo, embora vocês estejam em silêncio, I think you understand all of this. eu acho que vocês conseguiram entender isso aqui. And there was a reasonable number of people E eu tenho um número grande de pessoas who are applying this passage, this verse, que estão usando esses versos, estão aplicando esses versos in the way that we're just doing now. na forma que nós estamos fazendo agora. When we approach this verse, Quando nós abordamos esses versos, what are we doing? o que nós estamos fazendo? Aplicações. We're making an application. Estamos fazendo aplicações. Do we all know that we're doing that? Vocês conseguem ver que nós estamos fazendo essas aplicações? Do you know? That's what you're... Do you know that you're actually doing this? Vocês conseguem entender que vocês estão fazendo esse tipo de aplicações? Because many of us Porque muitos de nós, come into this movement, ao virmos a esse movimento, we taught line upon line, que mostramos linha sobre linha, and when we taught it, e quando somos ensinados na linha sobre linha, we have certain proof texts. nós temos alguns textos de prova, This is one of them, esse é um deles, and you're guided, e você está sendo guiado, directed direcionado to see this natural and spiritual, para ver o natural e o espiritual, history and present a today. história e o presente hoje. You go to the Bible, Você vai na Bíblia, and then you go to the Bible and the Spirit of Prophecy. você vai na Bíblia e no Espírito de Profecia. In fact, if we were to do this really carefully, E no caso, se você fosse fazer de uma forma mais cuidadosa, what would you put on this side? o que você colocaria nesse lado ali? Old Testament, Velho Testamento, New Testament, Novo Testamento and Spirit of e Prophecy. Espírito de Profecia. Because she comments on the Old Testament stories, doesn't Porque she? ela comenta nas histórias do Antigo Testamento. So both are found in the same places. Ambos são encontrados no mesmo lugar. Now, you may not have noticed or appreciated Talvez você não a percebeu, ou talvez não percebeu, that we're making an application. que estamos fazendo uma aplicação When we take this verse, ao pegarmos esse verso. what does it mean to make an application? O que significa fazer uma aplicação? Think about that in your own mind, Pensa na sua própria mente. and I'll tell you what I think. Eu vou dizer o que eu penso. Then you think in your own minds, are you in agreement? E você pensa na sua própria mente para ver se você está de acordo. I'm saying what an application is, Uma aplicação é, eu diria, my brother makes a statement. digamos que eu falo uma coisa, eu falo algo, I'm going to get that same statement, eu vou pegar esse o meu relato, and I'm going to apply, eu vou aplicá-lo or I'm going to use it in a different e way. usarei de uma forma diferente. So application Aplicação means using existing information in a different way. quer dizer usar informações já existentes de uma forma diferente. Is that how you understand application? É essa a forma que vocês entendem o que significa a palavra aplicação? Sim? Sim? Hopefully you do. Espero que sim. If you don't, come and see me later. Se você não for, a gente conversa depois. So when I've got application, Então, quando eu estou fazendo aplicações, I'm saying o que eu estou dizendo, we're going to get inspired statements nós vamos pegar citações inspiradas that said something que diga algo
we're going to get that statement Vamos pegar aquele relato and we're going to use it in a different context. e vamos usar num contexto diferente. Now, you may not have noticed that that's what we're doing, Talvez você não tenha percebido que isso que nós estamos fazendo, but you all agree, mas todos vocês já estão de acordo, hopefully, espero, that we use this passage usamos essa passagem to teach history para ensinar história, and the events of today. eventos de hoje. So this history here, Essa história então aí, we've got history and the natural. nós temos história e o natural. History and the natural. História All the natural, way through. de cima para baixo. And then Então, we have today nós temos hoje, and spiritual. nós temos hoje espiritual. So I think you're familiar with this context. Eu acho que você está familiarizado com esse contexto. And I'm just showing you E o que eu quero mostrar para vocês, how we get a Bible verse como nós pegamos um versículo da Bíblia, and what we're actually doing with that Bible o que verse. nós fazemos com aquele versículo da Bíblia. We talk about natural and spiritual Nós falamos natural e espiritual. and the source of information that we're using, E a fonte de informação que usamos all the same. são as mesmas. But we're making an application of this verse, Nós, quando fazemos a aplicação desse verso, and you may not have realized that we're doing that. talvez você não perceba que estamos fazendo isso. So the first question I want to ask you, A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, who do you think you are? quem você acha que você é hoje? You look in the mirror, Olha no espelho, and who do you see? o que você vê no espelho? Do you see yourself, Você vê você mesmo, a imagem de você, or do you see someone else? ou você vê outra pessoa nessa imagem? Because if you see yourself, Porque se você está vendo você, who are you? quem é você? Are you a somebody, Será que você é alguém, or are you a nobody? ou você é um Zé Ninguém? Now, if you're a nobody, Se você é um Zé Ninguém, then tell me, então me diz, by what authority com que autoridade you can go to inspiration, você pode ir na inspiração, take the words of a prophet, pegar a palavra de um profeta, and say, dizer, the prophet said this thing, o profeta está falando essas coisas aqui, but I'm going to take his eu words, vou pegar a sua palavra and I'm going to apply them or use them differently. e eu vou usá-la de uma forma diferente. Hopefully everybody understands what I'm saying. Eu espero que vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer aqui. So I'll repeat it, Eu vou repetir, because it's an important principle porque é um princípio importante that you have to address in your own thinking. que você tem que abordar no seu próprio pensamento. If you're a nobody, Se você é um Zé Ninguém, um ninguém, just a regular church member, simplesmente um membro regular da igreja, here you come, você vem aqui então, you go to a Bible verse, você abre aqui um versículo da Bíblia, an important Bible verse, um versículo importante da Bíblia, and you say, e você diz, yeah, the prophet says this, o profeta está falando algo aqui, so I'm going to take his mas words eu vou pegar a palavra desse profeta and I'm going to use them, apply them in a totally different way than that he never used them. eu vou aplicar esse entendimento de uma forma completamente diferente que o profeta nunca teve a intenção de fazer. He said one thing, Ele falou uma coisa and I'm saying a different e thing. eu estou falando uma coisa diferente. Now you might not have realized Talvez você não percebeu that that's what we're doing. que esse realmente é o que nós estamos fazendo aqui. You might have thought, Você talvez pensou, 1 Corinthians, 1 Coríntios, that Paul que Paulo is talking about está falando history da história and the fulfillment of that e history. depois o cumprimento daquela história. But I can assure you he's not. Mas eu vou mostrar para vocês que ele não estava. His thinking is somewhere else. Ele estava pensando em algo diferente. Here we come, Aqui nós estamos, 2,000 years later, 2000 anos depois, we get his writings, nós pegamos os seus escritos de Paulo and we say, e nós dizemos, you know what? sabe o que? We'll take his words Eu vou pegar a palavra de Paulo, and then make them mean this. eu vou começar a fazer isso daqui, ter significado para isso daqui. Now if Paul came here Se Paulo então tivesse vontade de vir aqui, and he's sitting down, ele estivesse sentado aqui com a gente, and I asked Paul, eu perguntaria a Paulo, is this what you meant? será, Paulo, que foi isso que você quis dizer quando você escreveu isso? What do you think he would say? O que você acha que ele diria? Obviously we don't know what a prophet would say, A gente não tem como dizer o que o profeta diria, mas but I would conjecture that he'd say no. eu talvez faria uma suposição de que acho que ele falaria não. I was thinking something totally different. Talvez ele diria, eu estava pensando algo completamente diferente. In fact, that's not conjecturing, that is factual. Isso não é uma suposição, mas esse é um fato. Then I'd ask him another question. Eu vou então fazer outra pergunta então. I say, got your words,
Então, tenho suas palavras aqui. I use them differently than you used. Eu vou usar essas palavras de forma diferente como você usou. What's the second question I would ask him? Qual é a segunda pergunta então, que eu faria a Paulo na audiência, aí no auditório? What authority? Qual autoridade? He might ask me that. Paulo ia perguntar isso para ele, e com que autoridade você está fazendo isso? I'm going to ask him, Eu perguntaria a Paulo, before he attacks me, antes do Paulo me atacar, Paulo, we're all friends here. nós somos todos amigos, friendly fire. Do you mind Você se importaria if I take your words que eu pegasse as suas palavras and I apply them in the way that I want to? e aplicasse da forma que eu gostaria que eu fizesse, da forma que eu queria? Now, Então agora, do you think he would mind? você acha que Paulo não se importaria com isso? That's the question you have to ask yourself. Essa é a pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Ask yourself, Faça a pergunta a você mesmo. if you were Paul, Se você fosse Paulo, would you mind me, você se importaria ele, Parminder, taking your words, pegando as suas palavras, you're a prophet, um profeta, and applying them differently e aplicar isso de uma forma diferente, than you ever intended? que você talvez nunca teve a intenção de ser aplicado. If you're having a bad day, Se você talvez está tendo um dia muito ruim, you might say what my brother said. você talvez pode dizer o que meu irmão falou ali. By what authority do you have to do that? Com que autoridade você pode pegar esses versos e fazer isso? And I'd say, Eu responderia da seguinte forma: we're all brothers in Christ. nós somos todos irmãos em Cristo. We're all being led by the Holy Spirit. Todos nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo. You're inspired one way, Você está sendo inspirado de uma forma, and the Holy Spirit's leading me to use your words in a different e o way. Espírito Santo está me conduzindo eu por um caminho diferente. So you have to ask yourself the question, Então talvez você tenha que perguntar a você as perguntas, and I want to be serious about e eu this. quero ser sério com isso daí que eu estou falando. You have to consider by what authority we're doing all of this. Você tem que considerar com que autoridade nós estamos fazendo tudo isso daqui. When we make Quando application, nós fazemos aplicações, because we do it all the que time, nós fazemos isso todo o tempo, and we don't realize e it. nós não percebemos que, I don't know if you realize, eu não sei se você percebeu, Ellen White does this a lot. Ellen White faz isso frequentemente. She takes Bible passages and applies them Ela pega passagens bíblicas e aplica elas in a way those prophets never used those words. na forma que os profetas nunca usaram aquelas palavras. By what authority does she do that? Então, com que autoridade Ellen White pode fazer isso? Who can answer that question? Quem pode responder essa pergunta? Que autoridade ela tem para poder fazer isso? Holy Spirit, Espírito Santo. Oh, if it's the Holy Spirit, Então, se é o Espírito Santo, then I'll say we've got the Holy Spirit, eu também tenho o Espírito Santo, so we can do it. a gente pode fazer também. My brother said, Mas meu irmão também disse ali, she's a prophet, ela é uma profeta. even though she said she wasn't a prophet. Mesmo o fato que ela fala que ela não se chamou de uma profeta, We consider her a prophet, nós consideramos ela como uma profeta. so we say that's her license. Essa é a licença que ela tem de poder fazer isso. So if that's her authority, Então, se é a autoridade que ela tem, because I like my brother's answer over here, eu gostei da resposta que um dos irmãos deu desse lado aqui. he said the Holy Spirit, Ele falou do Espírito Santo. because I can empathize with that. Talvez eu tenha mais empatia, né? Eu tenho mais simpatia ou empatia com o The Espírito answer you Santo. gave, A resposta que outro irmão deu ali, if she does it because she's a prophet, se ela faz isso porque ela é uma profeta, by what authority, she should be subjected to prophets. sorry, Subjected to the prophets. by what Com que authority autoridade do you do this? você faz isso então? Sorry? So my brother's a prophet now. Porque meus irmãos agora se consideram profetas então agora. Hope you all heard that. Eu espero que todos vocês escutaram que o irmão se chamou ali agora. His part-time job is being a prophet. O trabalho part-time dele ali, além de ser médico, é ser um profeta. 1 Corinthians chapter 15. 1 Coríntios capítulo 15. What is the context that Paul is addressing here? Qual é o contexto que Paulo está abordando aqui? You've had 20 minutes to read the chapter to work it out. Você já teve 20 minutos para ler o capítulo aí da Bíblia para tentar chegar com uma resposta. Gave you plenty of time. Você teve tempo suficiente. You weren't concentrating. Você estava concentrado na apresentação, né? What's the context? They were focused on you. Oh, they focused on me. So vocês estavam prestando atenção na palestra. Language, speaking in languages, falando em línguas.
the theological context. O contexto teológico, ele está perguntando desse capítulo. Qual era o contexto desse capítulo? I'll be more specific. Eu vou ser mais específico. He says the natural and the spiritual. Ele fala o natural e o espiritual. Well, I want you to tell me, Eu quero que você me diga aqui, I'm going to do it this way. eu vou fazer dessa forma. The natural equals something, O natural é igual a algo, and the spiritual e o espiritual equals something. é igual a... I want a word or a short Eu phrase quero uma here. palavra que possa botar aqui em cada lado. Palavra curta. Adam. E qual é o outro? Cristo. Adam and Christ. My sister said A this irmã is fez Adam and sugestão. Christ. Adão e Cristo. Is she correct? Você acha que ela está correta? I'm going to say no. Eu vou dizer não. He talks about Adam and Christ, Ele fala sobre Adão e Cristo, but he's going to say this. mas ele vai falar isso. And then someone else wants to have a go. Alguém quer tentar mais uma vez? Resurrection. Okay, the resurrection. Resurrection é a ressurreição. What resurrection is he talking about? Qual ressurreição ele está falando aqui? I gave you the clue. Eu dei para vocês uma dica. 1 Thessalonians, 2 Thessalonians. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. O irmão lá de trás. Repete de novo, irmão. Repeat. A ressurreição. Christ's resurrection first, then our resurrection second. Ressurreição de Cristo primeiro, nossa ressurreição segundo. So this natural Esse natural aqui is talking about your está falando sobre a sua body. seu corpo, C-O-R-P-O. 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 Okay. Corpo. So he's talking about your body Está falando sobre o seu corpo. and what body? E qual corpo? This one. Qual corpo que é esse aqui, o espiritual? So this body here is your body. Esse, o seu corpo, S-E-U. Your body is the natural one. É o natural. What's the spiritual body? E o corpo espiritual é o que então? I want to fill this one in. Eu gostaria de preencher essa lacuna aqui. A igreja, the church, they said. Church. A igreja. Okay, so people have got different thoughts. Eu estou vendo que as pessoas têm pensamentos diferentes. So I want us to recognize Eu gostaria que nós pudéssemos reconhecer in your own thinking no seu próprio pensamento what you're hearing from people o que você está escutando dos seus amigos, seus colegas, is that in a relatively straightforward passage numa passagem de uma forma bastante simples, uma passagem simples, from which we take an important Bible verse no qual nós tiramos um versículo super importante, and make a really fundamental application of our message, onde nós fazemos a parte fundamental da nossa história para fazer linha sobre linha. we're not actually sure Nós estamos aqui de uma forma não muito correta between us all entre nós mesmos aqui what Paul is even talking do about que Paulo está falando aqui nesses versículos, when we take these symbols. quando a gente começa a pegar esses símbolos. So the only reason I mention that A razão que eu estou mencionando isso aqui is é to make you aware para que você possa estar alerta, percebendo that we're not all studying the Bible in the same way, que nós não estamos estudando a Bíblia da mesma forma aqui, because we can't all be using the same rules porque nós todos não podemos usar a Bíblia com a mesma regra. or understanding how to use them. We understand. When we're not understanding the rules Nós não estamos entendendo as regras, because we're not applying them all in the same way, porque não estamos aplicando ela da mesma forma, because we're coming up with different answers. porque nós estamos vindo com diferentes respostas. Now, I'm not saying Eu não estou dizendo que that I'm right and you're all wrong. eu estou correto e todos vocês estão errados. So I don't want to set up that dynamic. Eu não quero criar esse tipo de dinâmica aqui. Although it would be pretty bad if I was wrong and you were right. E seria muito ruim se ele estivesse completamente errado e vocês todos corretos. Because you'd wonder why they bothered inviting me. E vão pensar, por que trouxemos esse rapaz aqui, já que ele já está completamente errado, né? So I want to say this, A minha sugestão, o que eu falaria seria isso. and you think about it. E você pensa sobre isso. This natural body Esse corpo natural aqui, is your body, que é o seu corpo, and the spiritual one e o corpo espiritual is also a body. também é um corpo. So we'll put that. Vamos botar aqui, um So corpo. I want to ask, whose body is this? Que corpo é esse aqui que ele está se referindo? Cristo, Christ. Is that what everybody's saying? Foi todo mundo está em acordo com Cristo?
Okay, some people say no. Hã? A spiritual body that been resurrected, o corpo espiritual ressuscitado. I want to say this is your body. Eu vou dizer para você que também é o seu corpo. They're both your body. Ambos são o seu corpo. One's a natural, one's a spiritual. Um é natural e um é espiritual. All the other thoughts that we had Todos os outros pensamentos que nós temos about first and second Adam, entre o primeiro e o segundo Adão, about the resurrection of Christ, sobre a ressurreição de Cristo, all of this tudo isso, is his argument, his proof esse é um argumento, é uma prova to develop this theology para desenvolver essa teologia that there are going to be two bodies that you have. que você vai ter dois corpos, você terá dois corpos, The natural one um corpo natural and a spiritual e um one. corpo espiritual. This natural one Esse corpo natural we would call nós chamaríamos de mortal, M-O-R-T-A-L. and this one E esse aqui would call chamaríamos de que o espiritual aqui? Imortal. Imortal. Immortal. Yeah, the rest is the same. Just one M. Imortal. Com I, né? so he's speaking about you. Ele está falando de você. You have a mortal body and an immortal body. Você tem um corpo mortal e um corpo imortal. And he develops this argument, Então ele desenvolve esse argumento, and it's a sophisticated argument e é um argumento sofisticado, because there are big problems. porque existiam problemas grandes, Because the Jews porque os judeus by who? Os judeus estavam sendo controlados por quem? Who controls the Jewish church? Quem controlava a igreja judia? There are two groups in that church. Haviam dois grupos naquela igreja dos judeus. Who controls them? Quem controlavam eles? Fariseus, Pharisees and the Sadducees. But who's controlling? Mas quem controlava? Fariseus, quem que controlava? Which one? Quem que controlava? If you go back Se você volta então, and check Ellen White's commentary, você lê o que Ellen White comenta sobre isso, she'll tell you ela vai dizer para você that the Sadducees que os saduceus were part of the elite. eram parte da elite. They were the elite families who had all the money and the control. Eram aquelas famílias que tinham muito dinheiro e controlavam, né, todas as coisas. But they were not looked upon favorably by the masses. Mas a massa, o povão não olhavam para eles de uma forma muito favorável. The masses preferred the Pharisees. A população geral preferia os fariseus. So they set up a system, a government, Então eles faziam um sistema, né, um governo, that in the background, que atrás de tudo, no pano de fundo, the os Sadducees saduceus, were like the puppet masters. eles eram como os puppets, né, brincando com como é que fala aqueles marionete. And the puppets were the Pharisees, E a marionete, o bonequinho, né, eram os fariseus, who controlled the church que controlava a igreja, to control the masses. que controlava o povão. And they had to have a balancing act E tinha que existir um balanço, um ato de balanço entre eles, between the theology of the Pharisees and the theology of the Sadducees. entre a teologia dos fariseus e dos saduceus. But the Sadducees, Mas os saduceus, they were the ones that were in control really. eles eram realmente os que controlavam. Now the Sadducees, Os saduceus, they do not believe in what? os saduceus não acreditavam no quê? Resurrection, reincarnation, ressurreição. And they also don't believe in E também não acreditavam no quê? angels. E anjos. Remember, Paul addresses this issue. Paulo fala sobre esse assunto que os saduceus não And he gets them aceitavam. into a fight. E eles começam a ter uma briga. So they don't believe in the resurrection. Eles não acreditam na ressurreição. This theology Essa teologia has seeped into the mindset of the Christian church. has seemed to Like poured into them. Ok, essa teologia dos saduceus foi derramada, colocada na cabeça da igreja judia. They haven't got this theology out of their brains. Eles não tinham tirado aquela teologia fora do cérebro dele, com essas outras teologias. The champion, A pessoa que foi o campeão para resolver esse problema, foi Paulo. he has. Ele tirou essa teologia. He understands New Testament theology Ele entende a nova teologia do Novo Testamento, as we understand it. como da forma que nós entendemos. And so he makes this argument, Então ele faz esse argumento, giving you 3 books. ele te dá 3 livros, He's dealing with one subject, está falando sobre um assunto só, the resurrection sobre a ressurreição of the body. do corpo.
And it's such an important thing E é um tema tão importante that he keeps on pushing this thing and people keep on resisting. que ele continua trazendo esse assunto à repetição e as pessoas continuam resistindo o que Paulo estava falando. He says, don't let people deceive you. Paulo fala, não deixe que as pessoas te enganem. Are we okay with that model, that concept? Estamos ok com esse conceito que nós terminamos de falar aqui? If you read the verses carefully, we could demonstrate and prove this to be so. Se você ler depois os versículos com mais cuidado, nós podemos demonstrar e provar que é dessa forma. The spiritual body O corpo espiritual is a copy é uma cópia, or um modelo of Christ's resurrection. da ressurreição de Cristo. And then he speaks about the first Adam and the last Então Adam. ele fala do primeiro Adão e do último Adão. One that gives us death Um que nos dá morte and one that gives us life, e o outro que nos dá vida, which is why many of us no qual muitos de nós, were picking up the symbols incorrectly. nós pegamos a simbologia de forma incorreta, Because you see the words Adam, porque você vê a palavra Adão, resurrection of Christ, etc. ressurreição de Cristo e etc. So, when we can see this, Quando nós podemos ver então isso aqui, hopefully you'll agree, eu espero que todos vocês estão de acordo, hold that thought, segure o seu pensamento, and I want to superimpose upon that a concept. eu quero jogar um conceito em cima disso. We'll go to Vamos agora abrir the sanctuary model. no modelo do santuário. Before we go there, Antes de irmos aí, we'll go to John 16 verse 8. vamos João capítulo 16, versículo 8. It's a famous passage. É uma passagem muito comum. In John 16 verse 8, 16, João, versículo 8, talks about the work of the Holy Spirit. fala sobre o trabalho do Espírito Santo. It says when the Holy Spirit comes, Quando o Espírito Santo vir, he's going to convict you of do sin, pecado P, righteousness. da justiça J, I need a bit não, more. não, that's fine, the next one diga JZ. Ok. Juízo, JZ, juízo. Sin, righteousness and judgment. Pecado, justiça e juízo. I want to develop the same thinking, Eu gostaria de desenvolver o mesmo pensamento, but I want to use the sanctuary model. mas eu gostaria de usar o modelo do santuário. If you take the sanctuary models, Se você pega o modelo do santuário, how would we speak about those 3 steps? como nós falamos desses 3 etapas, 3 passos, como usamos no santuário? O átrio, o pátio, Justification, justificação, justification J, santificação, S, and e glorification. glorificação, J, G. So we've got, Justificação, santificação, glorificação. now, this story here of 1 Corinthians 15, Essa história aqui de 1 Coríntios capítulo 15, where is this in the life cycle of a person? em que período se encontra isso num ciclo da vida de uma pessoa? Beginning, middle, or end? Você acha que esse período aqui do corpo, né, mortal, espiritual, começa aqui pelo começo, meio ou fim? So this is at the end. Esse aqui é ao final. The final steps. São os últimos passos. So if we get this idea, Se nós temos então essa ideia, superimpose it onto this idea, agora colocando em cima dessa ideia aqui, as my brother said, como meu irmão falou ali, this line here essa linha do espiritual would be the 3rd step. seria a terceira etapa. If I do 1, 2, 3. Fizemos 1, 2 e 3. This is glorification. Essa seria a glorificação. In the natural body, E o corpo natural, you would have steps você teria passos de 1 and 2. 1 e 2. We agree with that? Correto? Estamos de acordo? 1 e 2. The natural mortal body, steps 1 and 2. The 3rd step is O glorification. corpo mortal natural representa o passo 1 e 2, e o corpo espiritual imortal, o passo número 3, glorificação. Can we all see that? Podemos ver tudo isso daí? Consegue ver? Sim? Say yes. Okay. Ok. Go to Revelation chapter 14. Abra Apocalipse capítulo 14. Go to verse 7. Versículo 7. Romans 14 verse 7. No, Revelation 14, 7. You said Revelation 14.
Revelation 14 verse 7. Yes. Revelation 14, 7. Apocalipse 14, versículo 7. We're going to see these same 3 steps. Nós vamos ver essas 3 etapas também que dizem: dizendo com grande voz, temei a Deus e dar-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. It says, fear God. Temei a Deus. And I'm going to say the reason that you fear God, A razão que eu vou dizer, né, que a razão que você tem que temer a Deus, is because you see yourself in a bad condition. porque você se vê numa condição ruim. The bad condition that you're in, A condição ruim que você está é a condição de pecado. So the first step is sin. O primeiro passo é pecado. Fear God, Temei a Deus, then give Him glory. dá-lhe glória, For the hour porque a hora of His judgment do has seu come. juízo ha chegado. Can everybody see that? Todos conseguem ver isso daí? Sim? Can we see that there's a problem? Será que vocês conseguem ver que existe um problema aí? What's the problem? Qual é o problema que existe nesse diagrama que ele terminou de montar? Hã? Glory. You've got glory at different places. Você vê que a glorificação, a glória está em diferentes lugares. So I want to ask you, how would you reconcile that problem? A pergunta é para você: como é que você resolve esse problema então? So, as I said, Como eu disse, Paul has got this problem Paulo tem esse problema that he needs to address with the church que ele precisa abordar com a igreja. because they've got some concepts in their mind which are wrong. Porque eles receberam alguns conceitos na mente que estavam equivocados. And what's the wrong one that they've got? E qual era o conceito equivocado que eles tinham dentro da mente deles? About the resurrection. Com respeito à ressurreição. We got that? Conseguimos estar de acordo nisso? Sim? Keep your fingers here. Agora mantenha seus Or dedos put a aí. note in here. Vou pôr uma nota aí. Now go to Romans. Agora abrimos Romanos. Romans chapter 6. Romanos capítulo 6. As you're turning there, Ao você abrir a sua Bíblia lá, I want to talk a little bit more about 1 Corinthians. eu quero falar um pouquinho mais sobre 1 Coríntios com vocês. He's going to develop his model Ele vai desenvolver o seu modelo based upon a principle, baseado num princípio, a truth. uma verdade. And what was the truth? E qual foi essa verdade que ele usou? Here, Aqui, this o natural natural and the e spiritual. o espiritual. This is based upon a concept or an idea Isso está baseado num conceito, numa ideia, that your mortal body, que o seu corpo mortal, what happens to it? o que acontece com ele? Transformado. What happens to it first? Primeiramente, o que tem que acontecer com o seu corpo mortal? Tem que Remember 1 Thessalonians? morrer, die. It dies. Seu corpo tem que morrer primeiro. So your body dies. Seu corpo morre. Then what has to happen to get the second body? O que tem que acontecer para você receber o segundo corpo? Some said resurrection. Has to resurrect. Tem que ressuscitar. Somebody said transform. Okay, but he's talking in this Transformar. context. Está falando desse contexto. The context that he's speaking of O contexto que ele está falando is resurrection. é ressurreição. Why does it have to be resurrection? Por que então teria que ser ressuscitado? Because he's going to teach Porque ele vai ensinar that Christ is going to come hundreds of years into the future, que Cristo vai voltar centenas de anos depois no futuro and everyone's going to die. e todo mundo vai morrer ali. And that's what's troubling them. E esse é o que estava trazendo problema para eles. Because they're expecting Porque eles estavam esperando they're going to have the experience that Elijah had, que eles vão ter a experiência que Elias teve, and that Christ had. que Cristo teve, They're just going to get translated to heaven. que simplesmente vão ser transladados para o céu. And he said, no, E ele falou, Paulo disse, não, all your friends and family that are dying, todos os seus amigos e família morrerão. it's all okay. É ok com isso? Because Vai we're all acontecer. going to get resurrected. Porque todos nós vamos ser ressuscitados. And what's his proof E qual foi a prova que Paulo tinha? that you're going to get Que resurrected? você vai ser ressuscitado. Qual era a prova que ele tinha? 1 Corinthians. Christ. Mas, o próprio Jesus. That's the proof. Essa era a prova. The proof is that Christ was resurrected A prova era que Cristo foi ressuscitado and that you can get resurrected. e você, por essa razão, pode ser ressuscitado. Christ had a spiritual body. Cristo tinha um corpo espiritual. You'll have a spiritual body. You'll have a spiritual Nós body. teremos um corpo espiritual também. Can we see all of that? Vocês conseguem ver isso daí? Now we're in Romans 6. Agora estamos em Romanos capítulo 6.
you're going to see Paul develops exactly the same argument. Você vai ver Paulo desenvolvendo o mesmo argumento da forma exata. And now he's talking about something different. Mas agora está falando com algo um pouquinho diferente. Paulo takes a concept. Pega um conceito. And this concept that he takes, esse conceito que ele pega, which is based upon the life of Christ, que está baseado na vida de Cristo, based upon the life of Adam, que está baseado na vida de Adão, and now agora ele, 1 Corinthians 15, 1 Coríntios 15, makes an application faz uma aplicação from the life of Christ, sobre a vida de Cristo. He says, you're going to have the same experience. Ele fala, você vai ter a mesma experiência. And now, e agora, he's going to take that idea, ele vai pegar aquela ideia, 1 Corinthians, de 1 Coríntios, and now he's going to make an application, e agora ele vai fazer uma aplicação, using the same model, usando o mesmo modelo, when he writes to the Romans, quando ele escreve para os romanos. He writes to the Romans, Ele escreve para os romanos, when he's in Corinth. Quando ele estava em Coríntios. He's never even seen the Romans. Ele nem foi ver os romanos. And so you see the tone of the letter is different. Você vê que o tono da letra, a forma que ele escreveu era diferente. He writes an important theological letter to them. Ele escreve uma carta teológica muito importante para os romanos. And we're in Romans 6. Nós estamos em Romanos capítulo 6. If I were to ask you, se eu fosse fazer para vocês uma pergunta, from verses 1 to 11, dos versículo 1 até o versículo 11, what's the subject, the singular word? Se você pudesse me dar uma palavra só, qual seria o sujeito, o título desses primeiros 11 versículos? Mais pecado? Morte ao pecado? Morte para o pecado. Death to sin. I would say the singular word, a palavra que eu usaria para resumir isso daqui, baptism, seria batismo. So he's going to speak about baptism. Ele vai falar sobre batismo. Where did he get that from? Da onde que ele pegou isso? Da onde? Da onde? Verse 3, they said. Versículo 3. De pessoa, de quem que ele tirou? I'm not asking where he speaks about it. Eu não estou falando de onde que ele está falando aqui. I'm saying, where did he get the idea of baptism? Onde que ele tirou essa ideia de batizar? Paulo tirou essa ideia de batismo de quem? Da onde? John the Baptist. From John. João Batista. Where did John get it from? E da onde que João Batista teve essa ideia de batizar? He didn't invent it. Ele não inventou essa ideia de batismo. Essênios, não sei, desculpa. É uma seita. From his religion, he was a Essênio, a religion. Essênios. So I want to suggest, a minha sugestão, that he's going to baptize people in the Jordan River. Que ele vai batizar as pessoas no Rio Jordão. For a reason. Por uma razão. Where's he getting that idea from? Da onde ele estava tirando essa ideia de batizar no Rio Jordão? God's people, o povo de Deus, have been wandering in the wilderness for 40 years. Estava vagando no deserto por 40 anos. And they're going to get cleaned. Eles vão ser purificados, limpos. As they go through what? Ao eles passarem através do quê? The River Jordan. O rio quê? Jordão. And they got that idea. Então eles tiveram aquela ideia. From who? De quem? From their parents, dos seus pais, who did the same thing. Que fizeram a mesma coisa na época de Moisés. Through the Red Sea. Que eles passaram pelo Mar Vermelho. Paul understands all of this. Paulo entende todas essas coisas. Because he says, porque ele diz, he says what? O que ele fala? He talks about God's church being baptized. Ele fala que da igreja de Deus sendo batizada. In that same history. Naquela mesma história. And he explains it in an even slightly different way. E ele explica de uma forma um pouquinho diferente. So all I'm saying, o que eu estou dizendo, I'm giving you example after example. Exemplos atrás de exemplos. That what we think, que nós pensamos, are original concepts. Nossos conceitos originais are not original. Não são originais. They're borrowed. Nós estamos emprestando. So Paul is going to talk about baptism. Vai falar sobre batismo. Romans 6. Romanos capítulo 6. And he's going to talk about baptism. E ele vai falar sobre batismo. So let me ask you. Fazer uma pergunta. Batismo equals what? É igual ao quê? Morte. Morte do pecado. Death from sin. Okay, so people are saying. As pessoas estão dizendo that batismo is BT. Baptism. BT. BT. Yeah.
Batismo. It is a symbol of death. É uma simbologia da morte, o batismo. And I want to say, E eu diria, respectfully, de uma forma respeituosa, it's not correct. que não é correto. O irmão levantou a Deus. A brother raising the hand there. Batismo é o símbolo da ressurreição. A symbol of resurrection. Um símbolo da ressurreição, o batismo. So I want to say, O que eu gostaria de dizer, the baptism que batismo is not a symbol of death, que não é um símbolo de morte, it's not a symbol of resurrection, não é um símbolo de ressurreição, but it's a symbol é um símbolo of burial. de um enterrando, é como eles falam, um cemitério, de funeral, F-U, N-E-R-A-L. Now, before you bury someone, Agora, antes de você enterrar alguém in the water, na água, because you're on a boat porque se você está num barco and you're miles from land, e você está a milhas de distância da terra, before you bury it in the water, antes de você enterrá-lo na água, what has to have happened to that person? o que tem que acontecer com aquela pessoa antes de ser, If you're nice, se você é bonzinho, now if you're bad, se você é mau, what you'll do, o que você vai fazer? on the side of your boat, No lado do seu barco, you'll get a piece of wood você vai pegar um pedaço de madeira and you'll tie it to the boat, e você vai amarrar no barco, you'll get a knife e você vai pegar uma faca and you put it at someone's back e empurra nas costas dessa pessoa, and you push them down the plank. e empurra ele até chegar na plataforma, na rampa. And what are you going to do to them? E o que você vai fazer com ele? You're going to baptize them. Você vai batizá-lo, You're going to bury them in the water. você vai enterrá-lo na água. Is that nice? Será que isso é bom fazer? Isso é bom, isso é algo bom a ser feito? Why is it not nice? Por que não é bom? Because they don't want it. Because they're alive. Porque estão vivos. Now, it would be nice Seria melhor, seria if something had happened to them before, se algo acontecesse antes, which we call que nós chamamos de death. da morte. So I want to say, O que eu gostaria de dizer, you need to die first você necessita primeiro morrer primeiro, before you go to your funeral. antes de você ir para o seu funeral. After the funeral, Depois do funeral, when you're in the water, quando você está dentro daquela água, then então you can be resurrected. você pode ser ressuscitado. So there's 3 steps: Existem três passos: death, a morte, burial, o enterramento, o funeral resurrection. e a ressurreição. And what we tend to do, O que nós tentamos fazer, we get all of those 3 things, those steps, and put them into one. nós pegamos essas 3 etapas diferentes e misturamos numa etapa só. And I understand that's why my brother said it was death. E nós entendemos isso como morte. But I want you to be a bit more specific. Eu gostaria de ser um pouquinho mais específico. Because Ellen White says Ellen White diz that many of you que muitos de nós were baptized, foram batizados, which means, significa, baptized means batizado significa o quê? buried. Fomos enterrados, She says that you were buried alive, que vocês foram enterrados vivos. and it's painful. E é doloroso. It's painful to be buried when you're alive. É muito doloroso ser enterrado quando você está vivo ainda. Most people, when they're baptized, are not dead. A maioria das pessoas, quando são batizadas, não estão mortas. So Paul Então, Paulo, is going to develop an argument now, ele vai desenvolver um argumento agora, based upon baptism. baseado no batismo. You die, Você morre, you bury, você é enterrado, and then what do? e depois o que acontece então? Then you resurrect. Você ressuscita. Now, what model is he using Mas a pergunta aqui agora, que modelo Paulo está usando aqui? about the resurrection Sobre a ressurreição, in this chapter? nesses capítulos. Verse 4. Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Let's pick up some key words. Vou pegar algumas palavras-chave aqui desse versículo. We were De sorte que fomos o quê? buried. Sepultados. So it includes burial. Então nós estamos vendo aqui sepultamento, funeral. Then it says by baptism. Ele fala aqui com ele pelo batismo. So in proof text, baptism is burial. Então nós provamos aqui por texto que batismo significa sepultamento, funeral. So that, Da mesma forma aqui, like Christ,
para que como Cristo was raised from the dead. foi ressuscitado dentre os mortos. What death is that he's talking about when Christ was raised from the dead? De que morte aqui Paulo está falando quando Cristo ressuscitou da morte? Is he speaking about Christ's baptism? Será que ele está falando do batismo de Cristo? The real resurrection, a ressurreição verdadeira. He's talking about the 16th day of the first month, Ele está falando do 16º dia do primeiro mês. the Sunday, first fruits. As primícias. He's going to use that model Ele vai pegar aquele modelo to prove something. para provar algo. And what he's going to prove, O que ele vai provar aqui? one word, Uma palavra. which is glory. Essa palavra é glória. And he's talking about baptism. Ele está falando sobre batismo. Batismo. We've all been baptized. Todos nós aqui fomos batizados. Which body do you have? Qual corpo que você tem? This one or this one? Você tem um natural ou espiritual? You've got natural bodies. Nós temos corpos natural. What happened O que acontece at baptism? no batismo? What did you see? O que você vê? Glory. A glória. We said Nós falamos que this was the third step. esse aqui é a terceira etapa. Glory. A glória. This was the first and second step. Esse é o primeiro e segundo passo. Second step O segundo passo is glory. é glória. You see glory at two steps. Nós vemos glória em duas etapas. So he's teaching you Então ele está ensinando aqui that Christ's resurrection que a ressurreição de Cristo serves two purposes. tem dois propósitos. It teaches you what? Nos ensina o quê? That you're going to have a horrible, ugly body Que você vai ter um corpo feio e horrível, that's sick, que está enfermo, and then a beautiful body. e um corpo bonito. We agree with that? Estamos de acordo com isso? 1 Corinthians 15, 1 Coríntios 15. Romans 6. Romanos 6. We're going to get the same model. Nós vamos ter o mesmo modelo. Now what is he teaching you? Agora o que ele está ensinando aqui? Because he's not talking about the body. Ele não está falando do corpo. He's talking about Ele está falando do what I would express, que da forma que eu falaria, the inner man. num homem, Let's call it character. vamos chamar de caráter. C-A-R-A-T-E-R. So we've got character. You had a natural character. Nós temos um caráter natural. After baptism, what will you have? Depois do batismo, nós vamos ter o que tipo de caráter? Espiritual. You'll have a spiritual character. Nós vamos ter um caráter espiritual. What's the proof? Onde está as provas disso? Prove that to me. Prova isso para mim. Verse 4, Versículo 4. the proof is what? A prova é o quê? Christ's Cristo resurrection. foi ressuscitado. That's the evidence. Essa é a evidência. That baptism, O batismo, you go from this one to this one. que você vai desse corpo aqui para o corpo espiritual. But it's not 3 now, Mas agora não é 3. so let's do it this way. Vamos fazer dessa forma. When we think about the body, Quando nós pensamos sobre o corpo, it's 1, 2, and 3. 1, 2 e 3. When we think about the character, Quando nós pensamos sobre caráter, what are we going to put here? o que nós colocaremos no caráter aqui? What number is here? Que número seria cá? O primeiro. Number 1, Número 1. here. Qual seria aqui no batismo? Ó, nesse ponto aqui. 2. 2. 2 here is 2 here. O 2 aqui seria esse ponto aqui da glória. 3 here O 3 aqui is 3 here. seria o ponto da glória. This is why the everlasting gospel Essa é a razão pela qual o Evangelho Eterno has glory at 2 steps. existe glória em 2 etapas. This is New Testament theology. Isso são a teologia do Novo Testamento. It's not something that we made up. Não é algo que nós inventamos. All we're doing, O que nós estamos fazendo, bringing all these thoughts together trazendo todos esses pensamentos juntos and having a comprehensive, e tendo um estudo compreensivo, coherent message. uma mensagem coerente, coherent When message. God saves you, Quando Deus nos salva, He does it in how many steps? Ele faz isso em quantas etapas? 2 steps. 2 etapas. You're in a mess here. Você está numa confusão danada, numa bagunça. The first thing He wants to do A primeira coisa que Ele quer fazer is do what? é fazer o quê? Glorify Ele quer glorificar o quê? your character. O seu caráter. What we would call the inner man, O que nós chamamos de in the man. the inside man. Ok, o que é dentro do homem, homem interno.
Homem interno. Then Então, he's going to do what? então ele vai fazer o quê? Third step, A terceira etapa, he's going to glorify ele vai glorificar the outer man, o homem exterior, your body, o seu corpo, the house in which you live. a casa no qual nós vivemos. Paul has a problem. Paulo tem um problema. He's fighting against false theology Ele está lutando contra teologias falsas that's entered into the movement. que entrou nessa igreja primitiva, no movimento, The New Testament church of Ephesus. na igreja do Novo Testamento de Efésios. And he has to deal with E this. ele tem que lidar com esse problema. And he's the only man Ele é o único homem who understands the problem. que entende o problema, que entendeu o problema. I want to ask you Eu quero fazer uma pergunta para você. today, Hoje, who is Paul? quem é Paulo hoje aqui? Quem é Paulo? Paulo, By the end of this week, ao final dessa semana, should be every single one of you. teria que ser cada um de nós aqui sentados aqui hoje. Every single one of us Todos nós que estamos aqui should understand deveríamos entender New Testament theology. a teologia do Novo Testamento. And Paul E Paulo is going to address two things vai resolver duas coisas. over and over again. A repetição. One of them Uma delas, is the resurrection of the body uma here. delas é a ressurreição do corpo aqui. And we now have got problems in our movement on this issue Agora, nesse movimento que nós estamos aqui hoje, existe um problema com respeito a esse assunto. because we don't understand about the body. Que nós não entendemos com respeito ao corpo. He's also going to address what? Ele também vai abordar o quê? The issue of character O assunto com respeito ao caráter. and how the character is straightened and sorted out. E como o caráter pode ser resolvido e consertado. Now we use a phrase today Nós usamos uma frase hoje that we borrowed que nós emprestamos from two men, de dois homens. and it's dealing with the same issue. E está lidando com o mesmo assunto You use the phrase copycat. que usamos copycat quando você copia de alguém. Você não tem a originalidade, você copia de alguém. Plágio, você faz um plágio. Mas These two men esses dois homens copy Paul. copiaram Paulo. The name of these two men, O nome desses dois homens, we know what their names are. você sabe o nome desses dois homens? Wagner and Jones. Wagner Jones. Wagner and Jones are plagiarists. O Wagner Jones, eles copiaram, eles fizeram um plagiarismo de Paulo. Copycats. Eles copiaram. All they're going to A única coisa que eles vão fazer, do is copy Paul. eles vão copiar Paulo. Nobody likes Paul, by the way. A propósito, ninguém gostava de Paulo. The church don't like him, the Jews, Os judeus não gostavam de Paulo. and people in his own church don't like As him. próprias pessoas da sua própria igreja não gostavam de Paulo também. Why? Por quê? Because he takes the gospel message Porque ele pega a mensagem do Evangelho and he frames it in a language that nobody likes. e ele põe numa estrutura de um linguajar que ninguém gosta, Because nobody understands. porque ninguém consegue entender. And how is he framed? E como é que essa estrutura é formulada, é feita? The gospel. Como esse Evangelho é formulado? He frames it Ele fala da seguinte in the forma, following phrase. da seguinte forma: Justification justificação by faith. por fé, justificação pela fé. Justification by faith Justificação pela fé is what Paul is teaching. é o que Paulo está ensinando. Wagner and Jones, Wagner Jones, 1888. they were raised up for a mission. Eles foram levantados from the mission, A mission, or a a job. mission, eles foram levantados para ter um trabalho, uma missão. What's their mission? What's their message? Qual foi a missão, o trabalho que o Wagner Jones teve? Santificación por la fe. Santificação pela fé? Não. The third, bring the third angel message. Third angel message. Bring the third angel message. They were raised up Eles foram levantados para to give the third angel's message. trazer a terceira mensagem angélica. The third angel's message has already been running through history A terceira mensagem já está andando na história desde 1844, for 44 years, por 44 anos já, which is a doubling. que quer dizer porção dobrada. So it gives you the clue Te dá uma ideia, that when they come, no caso, quando eles vierem, they're going to be speaking about what subject? eles vão estar falando de qual assunto? Righteousness. Justificação. Or as my brother said, Como o irmão falou ali atrás, sanctification. santificação. But the problem is when they preach, O problema é que quando eles pregam,
They don't go to Revelation 14 and start talking about these angels. Eles não vão para Apocalipse 14 e começam a falar dos 3 anjos. They frame their explanation Eles formulam a sua explicação in New Testament theology. usando a teologia do Novo Testamento. And when they start talking about justification by faith, E quando eles when they start talking about it, quando eles começam a falar da justificação pela fé, let me rephrase that. vamos fazer de novo. When they start talking about the third angel's message, Quando eles começam a falar da terceira mensagem angélica, they say it in the framework of justification by faith, eles usam a estrutura da justificação pela fé. and everybody wants to crucify them, E todo mundo queria crucificar os dois. which is what happens with Paul. Foi o que aconteceu com Paulo. Nobody likes him because they don't understand him. Ninguém gostava de Paulo porque ninguém conseguia entendê-lo. In summary, Para resumir, what we've just gone through this evening, o que nós estudamos aqui nessa noite, we've spoken about repeat and enlarge, nós falamos o fato da repetição e ampliação e engrandecimento. we've spoken about application, Nós falamos sobre aplicações. gave you an example from 1 Corinthians Eu dei um exemplo para vocês de 1 Coríntios 15:46, of how we make application. de como nós usamos as aplicações. Then I explained how Paul makes application. Aí também eu expliquei de como Paulo usa as aplicações. We saw Nós vimos that this chapter is talking about bodies changing. que esse capítulo estava falando sobre a mudança do corpo. He uses the same imagery Ele usa a mesma imagens to make a different application. para fazer uma aplicação diferente. Because 1 Corinthians and Romans should be the other way around Porque 1 Coríntios e Romanos devia ser o contrário, in chronological order. de forma cronológica. So he makes the application of the body. Ele faz a aplicação do corpo, Now he's going to make an application agora vai fazer uma aplicação do of character. do caráter. And he's going to use the same idea. Ele vai usar a mesma ideia. So he uses application himself. Ele usa aplicações ele mesmo. And when he does E this, quando ele usa isso, he's building upon the everlasting gospel. ele montou essas aplicações baseado no Evangelho Eterno. Because that's what he teaches. Porque é isso que ele está ensinando. And he's got 2 issues. Ele tem 2 problemas. He wants to tackle the concept or the subject of the outer man, the body. Ele quer resolver esse problema do assunto do corpo exterior, do homem externo. And he also wants to address the issue of the inner man. E ele quer abordar o assunto do homem interior, do caráter. And that's what our job function is. É isso que é o nosso trabalho. That's why I said É por isso que eu disse, we all need to be like Paul. nós todos temos que ser como Paulo. Because we need to conceptualize Que nós and temos que reconcile reconciliar, conceitualizar this model of the gospel here esse modelo do Evangelho aí, based upon the sanctuary. baseado no santuário, Because this is Daniel 8:14. que é Daniel 8:14. And this model of the gospel, E esse modelo também do Evangelho, which is Revelation que 14. é Apocalipse 14:7. So you know, Então você sabe, Revelation 14, Apocalipse 14, Daniel 8, Daniel capítulo 8, are the same subject, é o mesmo assunto, o mesmo tema. all about the everlasting gospel. Tudo está relacionado com o Evangelho Eterno. So that's a brief explanation Então essa foi um resumo bem resumido of the subject of application. sobre o assunto das aplicações. Tomorrow, Amanhã, we're going to talk about repeat and enlarge. nós vamos falar sobre repetição e agradecimento. We're going to go to the same passages, Nós vamos voltar nas mesmas passagens. go to one verse, Nós vamos para um verso. and we're going to see repeat and enlarge. Nós vamos ver repetição e agradecimento. It's in 1 Corinthians 15, Está em 1 Coríntios capítulo 15. so you do some homework Então eu quero, ao ir para casa, and see if you faça can o dever de see casa, leia capítulo 15. a Bible verse that uses repeat and enlarge. Procure um versículo do capítulo 15 de Coríntios que existe esse processo de repetição e ampliação. And we'll compare notes tomorrow. E nós vamos comparar nossas notas amanhã. In summary, Resumindo, you have to ask yourself the question você tem que fazer a pergunta para você mesmo, that Paul's going to ask you, que Paulo vai fazer a você. and we're going to ask Paul. E nós vamos fazer a pergunta a Paulo. Paul's going to ask you, by what authority Paulo vai perguntar para você com que autoridade are you making these applications? que você pode pegar e fazer essas aplicações. And we're going to ask Paul, E nós vamos perguntar a Paulo também. do you mind Você se importaria, Paulo, we get your words se nós pegamos as suas and palavras apply them in a different way? e aplicamos de uma forma diferente? If the answer to those questions Se a resposta para que essas perguntas are negative, é negativa, we shouldn't be even having this encampment. a gente não deveria nem estar aqui nesse acampamento We hoje. should all be home Deveríamos estar em casa, doing different things. fazendo coisas diferentes. Let's pray. Vamos orar.
Heavenly Father, Querido Pai que está nos céus, we want to give you praise and thanks for your goodness. queremos te dar louvores e agradecimentos pela sua bondade. We want to ask and pray that you would bless us. Queremos pedir que o Senhor possa abençoar-nos. Help us Nos ajude to begin to read your word carefully, para que possamos começar a ler a sua palavra de forma cuidadosa, to notice words, para conhecermos as suas palavras, to notice the relationship between words, para notarmos o relacionamento entre ti e as suas palavras conosco, to notice the concepts behind these words, para percebermos os conceitos que estão atrás dessas palavras, so that we would understand para que possamos então entender, when we're making application and when we're not. para que possamos entender quando estamos usando, fazendo aplicações ou não, We would understand if people are making the correct applications or not. para que possamos entender quando as pessoas estão fazendo aplicações de uma forma correta ou não. Please bless us and be with us. Pedimos que o Senhor abençoe e esteja conosco. Pray in Jesus' name. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.